Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é a professora e nutricionista Tamires Valim. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a fisiopatologia da obesidade. Eu gostaria de deixar claro para vocês que existem muitos fatores que ainda precisam ser melhor esclarecidos e a gente vai conversar aqui sobre aqueles que a gente vê na maioria das literaturas. E também deixar claro que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que vocês consigam utilizar para ajudar aí nos seus estudos e também, quem sabe, para te ajudar para estudar para alguma prova. Antes da gente começar de fato o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que me ajuda bastante, e também para vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que também precisa dessa informação. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, antes da gente falar de fato de alguns fatores que contribuem para a fisiopatologia da obesidade, é importante a gente entender alguns fatores que contribuem então para o surgimento dessa doença. A gente precisa falar sobre a predisposição genética, e aí a gente vai conversar sobre a questão genética, né? Também temos a questão do sedentarismo e da má alimentação que contribuem de fato, né, para o surgimento da obesidade. Alterações do ciclo circadiano, a exposição a disruptores endócrinos, que a gente sabe que são substâncias que têm a capacidade de se ligar ao receptor de alguns hormônios nossos e atrapalhar, né, essa função hormonal. E existem muitos estudos já comprovando que a exposição a esses disruptores pode sim ocasionar, né, ou contribuir para o surgimento da obesidade. O estresse, a alteração da microbiota intestinal, isso é muito importante, a gente vai conversar sobre isso. E infecções virais e o uso de medicamentos, que a gente sabe que existem alguns medicamentos que aumentam o apetite, contribuem para o aumento do consumo alimentar e que podem então estar envolvidos na etiologia da obesidade. Agora, falando um pouco sobre alguns fatores que a gente já sabe, já são bem descritos na literatura, que são parte da fisiopatologia da obesidade. O primeiro deles, a gente pode falar sobre o tecido adiposo agindo como um órgão endócrino. Anteriormente, acreditava-se que esse tecido adiposo ele era apenas um reservatório de gordura. A gente estoca, né, a gordura como fonte de energia, porque é uma forma mais fácil e mais econômica em questões de tamanho para a gente guardar, armazenar energia. Porém, é, foi descoberto que o tecido adiposo não serve apenas para estocar gordura, né? Ele também tem a liberação de alguns hormônios, as adiponectinas, principalmente aí envolvido na fisiopatologia da obesidade, a leptina. Então, a leptina, ela é um hormônio que ela vai ser liberado na nossa corrente sanguínea a partir do momento em que a gente se alimenta. Ela é um hormônio que tem a capacidade de atravessar a barreira hematocefálica e agir no nosso centro da saciedade, lá no hipotálamo, avisando o nosso cérebro que sim, já comemos e já está suficiente, gerando então a saciedade. O que acontece é que indivíduos obesos, eles têm a quantidade de leptina circulante maior do que dos indivíduos eutróficos. E aí a gente pode até pensar, né? Nossa, então eles têm mais leptina do que as pessoas com IMC adequado, né? Sem sobrepeso, sem obesidade. Na verdade, não. Eles têm a quantidade de leptina circulante maior porque ela está circulando e não agindo lá no cérebro como deveria. Porque, na verdade, não é uma falta de produção da leptina que pode contribuir para a obesidade, mas sim a falta da sua função. Então, essas pessoas com sobrepeso e obesidade, elas vão ter uma perda da função da leptina, ou seja, uma resistência à ação da leptina. Por isso, ela está na corrente sanguínea em maior quantidade, não atravessando a barreira hematocefálica e agindo no hipotálamo como ela deveria estar. Então, eu trouxe aqui essa imagem para ilustrar para vocês, né? A gente sabe que lá no nosso hipotálamo a gente tem o centro do apetite e da saciedade. A leptina, ela vai agir aqui, ó, no centro da saciedade, né? Nos neurônios PONC.
Junto da leptina, a gente tem outros hormônios anorexígenos, né? A insulina, o hormônio PYY, cada um sendo produzido ali pelas suas respectivas células, né? E no caso da leptina, ela vai ser produzida, então, lá no tecido adiposo branco. A questão é que ela não consegue agir de forma correta, então a pessoa ela não tem maior dificuldade de ter essa sensação de saciedade. Então, essa saciedade, ela é mais difícil para essa pessoa de ser sentida. Lembrando também que a gente tem a grelina, que ela é produzida então no estômago e vai agir no nosso centro, né, do apetite. Então, assim, gerando a fome. E após a gente comer, né, a gente vai ter então a liberação da saciedade. Coloquei aqui para vocês também, né, o papel do trato gastrointestinal na regulação do apetite, justamente na produção desses hormônios. Então, quais hormônios que ao momento que a gente come ou deixa de comer, eles contribuem para o apetite, né, para a regulação do nosso apetite? A grelina, como eu falei, né, produzida aqui no estômago, ela vai ser liberada a partir do momento em que a gente está com o estômago vazio ou já passou algumas horas da alimentação, para que a gente tenha a ativação do nosso centro do apetite e tenha fome. Depois que a gente come, a gente sabe, né, que depois que o quimo, né, o bolo alimentar, ele chega aqui no duodeno, a gente tem a liberação, no início do duodeno, a gente vai ter a liberação da colocistoquinina, que é a CCK. A CCK também, ela é um hormônio que nos ajuda a entender que já estamos satisfeitos, que já comemos. Assim como o polipeptídeo pancreático. E no intestino, a gente tem a liberação de outros hormônios, como o GLP-1 e o PYY, que também são hormônios anorexígenos e que nos ajudam a manter essa saciedade. E aí podemos fazer correlação com os análogos, né? Os medicamentos usados hoje para o tratamento da obesidade, que são análogos desse hormônio aqui, GLP-1, ou às vezes, né, análogos de GLP-1 e GIP, que são então hormônios que nos ajudam a manter a saciedade e que naturalmente têm meia-vida muito curta. Por isso, a gente faz o tratamento, né, com os medicamentos análogos. Bom, além disso, a gente tem um fator que já é bem esclarecido sobre a questão da resposta inflamatória. A gente sabe que existe aquela conversa de que a pessoa com obesidade é um indivíduo inflamado e realmente ela vive em um ambiente, né? O organismo dela se torna um ambiente de uma inflamação crônica de baixo grau, né? E por que isso? Porque foi verificado, principalmente em estudos com animais, que comparando o tecido adiposo branco de animais com sobrepeso e animais magros, a diferença da questão inflamatória desses tecidos, né? Então, se a pessoa com o tecido adiposo, né, que a pessoa não tem obesidade, a inflamação ela é menos presente. E o que que acontece com esse tecido adiposo quando a gente ganha peso? Ele se torna um tecido com hiperplasia, ou seja, um crescimento do número de adipócitos, então um aumento do número de células e uma hipertrofia desses adipócitos, ou seja, um aumento do tamanho mesmo, né? A quantidade de gordura que vai caber ali dentro daquela célula. Então, esse ambiente, né, ele causa uma série de alterações funcionais e metabólicas ali dentro do próprio tecido, o que contribui para essas respostas inflamatórias ali dentro. E aí a gente vai é, conversar um pouco mais a fundo sobre alguns receptores, algumas vias inflamatórias que acontecem nesse tecido adiposo hiperplasiado, né, e hipertrofiado. Bom, disse para vocês que esse tecido adiposo, né, com hiperplasia e hipertrofia, ele vai sofrer algumas mudanças funcionais e metabólicas, principalmente envolvendo a hipóxia relativa, ou seja, a falta de oxigenação mesmo dentro daquele tecido, estresse do retículo endoplasmático, estresse oxidativo, disfunções mitocondriais, aumento de lipólise, tudo isso contribui para esse ambiente pró-inflamatório, né? Esse tecido se torne mais inflamatório.
E nesse sistema, né, nesse tecido, um dos fatores importantes é o quê? Devido a essas modificações que eu citei para vocês, a gente precisa pensar que o adipócito hipertrofiado, então, devido à hipóxia, a alterações de retículo endoplasmático, enfim, essas modificações que eu citei para vocês, eles vão liberar o MCP1. Na verdade, não só, né, o MCP1, mas outros mediadores inflamatórios também, mas o MCP1 é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele vai fazer o recrutamento de monócitos e que vão chegar ali no nosso tecido adiposo, se transformando em macrófagos. Esses macrófagos, então, eles vão aumentar a infiltração de células do tecido imunológico, né, como os linfócitos TCD4, TCD8, e tudo isso, né, essa infiltração de células do sistema imune também vai contribuir para a manutenção da inflamação, certo? Só que não é só isso que acontece na inflamação, né? Juntamente disso, a gente precisa compreender a influência da microbiota, tá? O intestino da pessoa com sobrepeso e obesidade, ela tem um perfil, uma microbiota diferente, né? Um perfil de microbiota, talvez, que favoreça a obesidade. E aí, a gente precisa pensar na endotoxemia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas são algumas substâncias liberadas por essas bactérias dentro lá do nosso intestino que se tornam tóxicas, né? Nesse caso aqui, a gente está falando da LPS, que é chamada, né, de lipoproteínas de membrana. Essas lipoproteínas, aonde que elas estão? Nas camadas de membrana, nas membranas das bactérias presentes lá na microbiota desse indivíduo. Ah, mas o negócio está no intestino, agora está aparecendo lá no tecido adiposo. Sim, a gente vai entender um pouco mais sobre essa relação da microbiota no sobrepeso e obesidade. Pensa agora, né, nessas bactérias, então, liberando essa membrana, né, essa LPS. Essa LPS vai ser reconhecida pelos receptores Toll-like e MD2, que formam um complexo. Essa recepção ali, ela vai ativar a proteína adaptadora MYD88 e outras moléculas também de sinalização intracelular. O que que acontece quando esses receptores Toll-like, que eles identificam essas lipoproteínas? Eles vão convergir para quê? Para ativação de vias inflamatórias, como a NF-κB e a JNK. E o que vai fazer a promoção, a expansão de genes pró-inflamatórios. Então, tudo isso contribui também para aumentar a inflamação, certo? E aí é importante destacar que o TNF-alfa, né, ele também vai ser liberado aqui pelo tecido do tecido adiposo inflamado, é, ele vai ter também uma capacidade de ativar essas vias, né? Essas vias inflamatórias do NF-κB, da JNK, por meio dos seus próprios receptores, certo? Então aí a gente tem duas formas de ativação de vias inflamatórias. Bom, além disso, né, como que esse TNF-alfa aqui ele surgiu? O que acontece? A presença dele dentro do tecido adiposo, ele vai induzir lipólise, certo? Que vai liberar ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, eles também vão contribuir para o aumento da expressão de quimiocinas, de MCP1,
para o aumento aqui da infiltração de células do tecido imunológico e mais liberação de TNF-alfa. Então, é um ciclo que se retroalimenta, né? Uma coisa faz fazer outra, que faz aumentar a quantidade de macrófago, que faz aumentar a quantidade de TNF-alfa e é um ciclo ali de inflamação, certo? E para piorar, sim, temos coisas que pioram. Essa quantidade de citocinas inflamatórias, né, pode favorecer a expressão da SOX3. O que é SOX3, Tamires? É uma proteína que interfere negativamente para a sinalização de insulina. O aumento dessa SOX3, né, juntamente com a via da JNK, ela prejudica a sinalização intracelular de insulina e vai afetar ali a capacidade de captação de glicose por meio do GLUT4. Eu botei aqui até uma imagem. Então, em resumo, né, o fato da gente ter TNF-alfa, ele tem os seus próprios receptores. Através dos seus receptores, a gente tem ativação de vias inflamatórias, como a NF-κB, que vai aumentar a expressão de alguns genes pró-inflamatórios. A SOX3, pela presença dessa quantidade de citocinas inflamatórias, ela interfere aqui nos receptores, né, de insulina, prejudicando a captação de glicose através do GLUT4. Então, a gente tem um sistema de inflamação, mais um sistema que contribui para a geração de uma resistência à ação da insulina, por exemplo. Então, tudo isso é um sistema que acontece no organismo da pessoa com sobrepeso e obesidade. Independente, né, de a gente ter alguma alimentação pró-inflamatória, anti-inflamatória, isso acontece, está acontecendo. É isso que torna o organismo do indivíduo com sobrepeso e obesidade um ambiente de uma inflamação crônica de baixo grau, certo? E como que a gente faz para reduzir todas essas cascatas inflamatórias? Diminuindo o peso, emagrecendo. É emagrecer que vai tornar esse ambiente menos inflamatório. É justo utilizar uma alimentação que contenha, né, os antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias? Justo, mas o que vai controlar esse ambiente inflamatório, né, essa inflamação crônica de baixo grau, é sim o emagrecimento, certo? Bom, então aqui eu botei essa imagem mais para resumir o processo aqui para vocês, né? De forma bem resumida, quando a gente tem um adipócito hipertrofiado, a gente vai ter então, né, estresse celular, hipóxia, aumento de lipólise, produção de quimiocinas, principalmente o MCP1, né? E ele vai fazer o quê? Recrutar monócitos para dentro do tecido adiposo. Esses monócitos, então, vão se transformar em macrófagos, certo? Deixando, então, esse ambiente pró-inflamatório, fazendo com que haja infiltração de outras células do sistema imunológico e liberando mais citocinas, né? Como, por exemplo, o TNF-alfa, certo? Esse TNF-alfa, ele vai agir aqui no adipócito, promovendo lipólise, resistência à ação da insulina, produção de mais quimiocinas e mais inflamação. Então, de forma bem resumida o que eu expliquei anteriormente, é isso aqui, esse ciclo que acontece. Então, há uma liberação de citocinas, recrutamento de células do sistema imunológico, que libera mais citocinas, e além, né, daquela contribuição das LPS, e enfim, tem alguns fatores envolvidos nessa inflamação. Bom, a gente não pode deixar de falar que o que também está envolvido na fisiopatologia da obesidade é a questão genética. E aí a gente tem três pontos importantíssimos quando a gente vai falar de genética, né? A nutrigenética, a nutrigenômica e a epigenética.
Quando a gente fala de nutrigenética, então a gente está falando dos polimorfismos. O que que seria um polimorfismo, né? É como, pensando, né, na nutrigenética, são variações que o seu organismo, que fazem com que o seu organismo responda diferente de mim a uma mesma dieta. Então, às vezes, a gente faz uma mesma dieta para dois indivíduos, mas eu vou responder de uma forma e o outro indivíduo vai responder de uma forma diferente. Isso por quê? Porque ele pode ter algumas modificações genéticas que nasceu com, herdadas, que não tem como a gente mudar, certo? Que vão contribuir, então, para o surgimento da obesidade neste caso aqui. A gente tem a nutrigenômica. O que que significa isso? É a forma como a dieta modula os seus genes. Ou seja, seria mais ou menos como os nutrientes modulam as vias intracelulares e alteram a expressão gênica. Então, seria a dieta modulando os seus genes. E a gente tem a epigenética. A epigenética já é uma junção do ambiente onde a pessoa está inserida, mais o estilo de vida, que podem ativar ou inativar certos genes sem alteração de DNA. A pessoa não vai mudar a presença de ter ou não ter determinados genes. Ela tem, se ela tiver que ter, ela vai ter. Porém, a exposição, né, aonde ela vive, o que ela come, o que ela faz, o estilo de vida, vai ser determinante para ativar aquele gene ou não, certo? Bom, é como se o ambiente, o estilo de vida regulasse a expressão desses genes. Por que eu falei tudo isso? Porque existe na obesidade a questão genética, né? A gente tem a questão da nutrigenômica, que é difícil a gente falar quais genes estão envolvidos aí no surgimento da obesidade, mas a gente sabe que existem alguns e que a obesidade ela não é monogênica, né? Ela tem uma série de genes que estão envolvidas para o surgimento dessa condição. E a dieta ela pode modular a expressão de genes inflamatórios, por exemplo. Então, isso pode ajudar na questão inflamatória ali presente na obesidade, certo? E a gente já sabe que dietas hipercalóricas e com alto grau de gorduras saturadas, elas ativam os genes inflamatórios e têm capacidade de iniciar, né, toda essa inflamação crônica de baixo grau. Bom, relacionado então à nutrigenética, a gente sabe de alguns polimorfismos. Já foram estudados uma série de polimorfismos. Se vocês forem pesquisar, existem muitos aí, né? Genes envolvidos com a obesidade. E a gente tem, por exemplo, o Fat Mass and Obesity Associated, que ele é o quê? É um gene que está associado ao maior IMC e ganho de peso. Então, aqui, ó, eu deixei alguns para vocês, né? Alguns polimorfismos que podem acontecer em determinados genes, né? Esses aqui a gente tem certeza. Porém, é o que eu falei para vocês, né? Ela é poligênica, então ter um desses polimorfismos não quer dizer que você vai ter a obesidade. E ter todos eles, por exemplo, não é determinante para você ter a obesidade. Por quê? Tudo vai depender do ambiente onde você está inserido, do seu estilo de vida, da dieta que você faz. Então, às vezes, dependendo do que você come, como é o seu estilo de vida, você não ativa determinados genes. Então, não dá para culpar apenas a genética, certo? E em relação à epigenética, né? Eu falei para vocês que portar um gene de risco para obesidade não é destino, inevitável, né? Então, existem fatores que a gente pode sim contornar. E existe a janela de oportunidade de programação metabólica. Isso quer dizer o quê? Às vezes a criança vai nascer com aquele polimorfismo, né? Mas a dieta da mãe, ela pode fazer com que esses genes não sejam expressos ao longo da vida durante a gestação, né? A mãe tem uma boa alimentação e esses genes, que por mais que a pessoa tenha, né, esses polimorfismos, eles não serão expressos ao longo da vida,
certo? E claro que a mudança de comportamento e alimentar, elas são sim ferramentas que a gente pode utilizar para silenciar esses genes, né? E em quem tem essa predisposição genética para a obesidade. Bom, aí a gente vem num dos fatores extremamente importantes, que é a microbiota intestinal na obesidade. O que que acontece? Essas pessoas, né, que têm obesidade, sobrepeso, eles têm uma microbiota com uma menor diversidade e um aumento de firmicutes em relação a bacteroidetes. Então, ali, né, se for fazer a análise dessa microbiota, muito provavelmente a gente vai encontrar mais firmicutes do que bacteroidetes. E esse aumento de firmicutes, ele está correlacionado com o aumento de gordura corporal, circunferência da cintura e negativamente com massa muscular, ou seja, quando os firmicutes aumentam, diminuímos massa muscular, certo? E essa baixa diversidade também pode estar ligado à resistência à ação da insulina e uma maior inflamação. Bom, eu trouxe essa imagem aqui desse artigo que ela explica um pouco sobre essa microbiota da pessoa com obesidade. Foram feitos, né, os estudos e que identificou que além dessa menor variedade, presença maior de firmicutes, essas bactérias presentes nessa microbiota, elas têm uma capacidade de extrair mais energia, ou seja, mais caloria, certo? Isso. Essas pessoas têm maior chance de uma permeabilidade intestinal. O que que é isso? A permeabilidade intestinal é quando as nossas junções comunicantes, né, que seriam aqui as junções que ligam um enterócito no outro, não permitindo a passagem de substâncias, né, entre o nosso organismo ali e o intestino, essas junções vão sendo enfraquecidas e também pela ausência de muco, aqui ó, produção de muco que seria o natural pelos enterócitos. E isso faz com que essas bactérias, e principalmente o que a gente conversou lá anteriormente, né? As lipossacarídeos de membrana aqui, ó, os LPS, ó, quando a gente tem uma diminuição desse muco, diminuição aqui dessas junções comunicantes, eles se tornam de mais fácil permeabilidade e translocação. Vão ser recebidos pelos receptores Toll-like e aumentar a inflamação, como a gente viu lá no processo inflamatório, certo? E muito da ausência desse muco que protege contra essa permeabilidade intestinal é a ausência de um tipo de bactéria chamado Akkermansia mucífila, que ela tem a capacidade, então, de aumentar o muco do nosso intestino, certo? Bom, para além disso, quando a gente tem uma dieta equilibrada, né, que temos fibras, a gente tem uma boa produção dos ácidos graxos de cadeia curta, certo? Esses ácidos graxos seriam o acetato, butirato, propionato, e eles servem de energia para os nossos enterócitos e auxiliam no controle metabólico. Como? Agindo aqui, ajudando a promover PYY, GLP-1, que são hormônios anorexígenos. Então, eles vão ajudar no emagrecimento, né? Porém, as pessoas com sobrepeso e obesidade que têm uma dieta pobre em fibras, uma dieta que não promove o crescimento de bactérias benéficas ao intestino, elas vão ter a menor produção desses ácidos graxos de cadeia curta, certo? Para além disso, também, essas bactérias, né, presentes ali no intestino da pessoa com sobrepeso e obesidade, elas têm a tendência de inibir a MPK, que quando ela está inibida, né, ela faz com que essa enzima ative processos anabólicos e bloqueie os processos catabólicos, ou seja, diminui a oxidação de ácidos graxos, ou seja, deixa ali os ácidos graxos que eles precisam ser armazenados em algum lugar, aonde vai ser, né? Em tecido adiposo, aumentando a adiposidade. E a gente tem a questão aqui, ó,
desse inibidor de lipase de lipoproteína, o FIAF aqui, que seria Fasting Induced Adipose Factor. Então, é um inibidor de lipase de lipoproteínas. O que que acontece? Essas bactérias vão fazer o quê? Vão bloquear este inibidor, certo? Fazendo com que aumente a atividade da lipoproteína. Esse FIAF, né, ele seria produzido no intestino, no fígado e no tecido adiposo, e quando ele é suprimido, que é esse caso aqui, na microbiota intestinal, há um aumento da atividade da lipoproteína, da lipase de lipoproteínas, que determina a maior absorção de ácidos graxos e acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos. Então, o que que ela vai fazer? Quebra, então, desses ácidos graxos, né? Então, fazendo com que eles sejam depositados no tecido adiposo, aumentando a adiposidade, aumentando o sobrepeso e obesidade, certo? Bom, pessoal, aqui a gente viu alguns fatores e tentei explicar para vocês de uma forma um pouco mais simples alguns pontos que estão relacionados e já bem descritos sobre a fisiopatologia da obesidade. É claro que existem fatores que a gente não comentou aqui, que podem sim estar envolvidos, mas eu espero que tenha contribuído pelo menos um pouco para que você entenda que não apenas a alimentação e o exercício físico, ou a falta, né, de uma boa alimentação e a ausência do exercício físico, são os únicos e grandes responsáveis pela obesidade, porque de fato não são. Gostaria de pedir para vocês que qualquer dúvida que tiverem sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Lembrar você de me seguir em todas as redes sociais e também de se inscrever aqui no canal, que eu vou voltar a postar mais vídeos aqui, algumas videoaulas para contribuir com o estudo de vocês na nutrição. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha e encaminhar para um amigo seu que também precisa saber dessas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.